senti necessidade Não de se sentiu buscar. depressiva, não teve... Porque a gente passou, assim, passando daquele primeiro mês, assim, daquele susto, eu comecei, não, eu tô grávida ainda, minha filha ainda tá viva, então eu vou viver junto com ela, né? Isso te motivava, não te deixava eu pensei, angustiada? Eu vou me orgulhar dela, eu vou me arrumar, tô grávida, vou ficar grávida bonita e vou... É minha filha, ela tem um nome, as pessoas se perguntarem se é menino ou menina, é menina, vai nascer tal data. E se perguntava, eu falei, olha só, a gente está passando por uma situação difícil que o bebê tem um problema muito grave e os médicos falam que não tem muita chance assim que nascer de viver, mas a gente está colocando tudo nas mãos de Deus e seguindo em frente, né? Depois, quando ela nasceu, também foi muito intenso, assim, porque a gente vê ela progredindo, então, assim, não era uma criança que estava partindo, era uma criança que estava vivendo, lutando para viver, né? Depois, nos últimos meses de vida dela, já depois de 2 anos, né, quase 3 anos desde a gestação, que ela começou a adoecer e aí eu lembro que foi mais difícil, aí eu busquei ajuda, assim, depois... aí para você poder passar por esse luto, né? Mas foi, assim, também muito tranquilo, no sentido de que a gente... Parece, assim, que as coisas foram acontecendo no tempo certo e a gente já estava entendendo que teve um ciclo da vida dela. Já estava, acho que, um pouco mais preparado, né? E foi uma experiência também difícil, dolorosa, mas que... ela ajudou, assim, a gente a entender que a vida é um ciclo mesmo, né? Que todos nós vamos ter um começo, um meio e um fim. Exatamente, né? Exatamente. E a gente... Algumas pessoas vão antes, mas todo mundo vai... Tem um propósito, tem uma missão, assim, a gente pode construir um significado em cima disso que não é só perda, não é só sem sentido, né? Quer dizer, exato, o que eu tô achando legal é que você tá falando que você, ao invés de enxergar só a questão morte, você enxergou a questão vida. Sim. Né? Foram 2 anos e meio, mas foram 2 anos e meio de vida, né? Com certeza. Então você foi por esse lado bem bacana. Até porque acho que a morte faz parte da vida, né? A morte está presente, só existe morte porque existe vida, então... E foi uma vida breve, mas muito bem vivida, assim, acho que a gente conseguiu se entregar e amar e viver, assim, loucamente feliz esse tempo. Que legal. Né? Nos momentos que foram difíceis, era difícil, a gente ficava do lado dela, a gente chorava, lutava, quando ela melhorava a gente festejava e isso que acho que foi um ensinamento mesmo que ela trouxe pra gente. Né? Gente, eu estava comentando com a Joana aqui sobre o filme que está em cartaz nos melhores cinemas, o Blood Money, que é sobre o aborto. Vamos dar uma olhadinha, só para a gente comentar um pouquinho essa questão do aborto. It felt like they were screaming at me. They were constantly insisting, you've got to kill him, you've got to abort him, you can't do this, you've got to go to the clinic, you've got to hurry up. Every week that you wait is making it worse. Go, 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 go. I was dating a young man and we got pregnant. And the first words out of his mouth to me were, "You're not having it, are you?" You can't deal with death and lies on a daily basis without being greatly affected by it. Rather than just go through a 9-month crisis pregnancy, that I've gone through about 20 years of hell on earth. But we all have that moment where we realize that we are moms and we killed our children. Abortion is a skillfully marketed product sold to a very frightened person in crisis. De uma forma geral, né, como é que você vê, para a gente partir para as questões, a questão do aborto, por exemplo, sendo um caso de estupro, como é que você vê? Ou para você, você acha que a pessoa realmente não pode cessar essa vida? Como é que você encara essa questão do aborto? É uma situação muito difícil, né? Inimaginável, né?
Acho que para quem não passou por isso, Sim. graças a Deus, é uma coisa muito difícil de se colocar no lugar de quem está vivendo. Acho que é difícil mesmo você colocar as coisas assim definitivas em tudo, mas quando a gente vai se aprofundando, né, no assunto, que eu não era um assunto que eu pensava muito, que me preocupava muito antes de passar para essa situação com a Vitória, a gente vai vendo, é doloroso, é uma coisa absurda, mas vendo como a vida é uma coisa tão preciosa e vendo, e também assim, a gente vai entendendo como que é o aborto, o que é realmente, né, que me ajudou a entender assim, não é só apertar um botão, voltar no tempo ou delete, né? Não é uma coisa ali virtual, que a gente vê o bebê numa tela e vai apagar. É uma vida que você tem que de alguma forma matar, né? E deixa consequências, né, para a mãe. Olha aqui, falar em aborto, a Raquel, Kelzinha São Paulo, ela diz o seguinte: bom dia, fiz um aborto porque era muito nova na época e não sentia-me preparada financeiramente e emocionalmente para ter o bebê. Foi difícil, mas superei. Queria saber se a Joana participa de algum grupo pró-vida e o que ela acha das mulheres que decidem abortar. A gente falou agora um pouquinho sobre isso, né, Raquel? Você participa de algum grupo pró-vida? A gente começou a participar recentemente, Tá. que foi esse mesmo grupo que convidou a gente para ir para Brasília, para contar a história da Vitória, né? Eu acho que é importante assim ter isso pra gente, né? Gente, eu estava comentando com a Joana aqui sobre o filme que está em cartaz nos melhores cinemas, o Blood Money, que é sobre o aborto. Vamos dar uma olhadinha, só para a gente comentar um pouquinho essa questão do aborto. It felt like they were screaming at me. They were constantly insisting, you've got to kill him, you've got to abort him, you can't do this, you've got to go to the clinic, you've got to hurry up. Every week that you wait is making it worse. Go, 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 go. I was dating a young man and we got pregnant. And the first words out of his mouth to me were, "You're not having it, are you?" You can't deal with death and lies on a daily basis without being greatly affected by it. Rather than just go through a 9-month crisis pregnancy that I've gone through about 20 years of hell on earth. But we all have that moment where we realize that we are moms and we killed our children. Abortion is a skillfully marketed product sold to a very frightened person in crisis. De uma forma geral, né, como é que você vê, para a gente partir para as questões, a questão do aborto, por exemplo, sendo um caso de estupro, como é que você vê? Ou para você, você acha que a pessoa realmente não pode cessar essa vida? Como é que você encara essa Assim, questão do aborto? É uma situação muito difícil, Uhum. né? Inimaginável, né? Acho que para quem não passou por isso, né? Sim. Graças a Deus, é uma coisa muito difícil de se colocar no lugar de quem está vivendo. Acho que é difícil mesmo você colocar as coisas assim definitivas em tudo, mas quando a gente vai se aprofundando, né, no assunto, que eu não era um assunto que eu pensava muito, que me preocupava muito antes de passar para essa situação com a Vitória, a gente vai vendo, é doloroso, é uma coisa absurda, mas vendo como a vida é uma coisa tão preciosa e vendo, e também assim, a gente vai entendendo como que é o aborto, o que é realmente, né, que me ajudou a entender assim, não é só apertar um botão, voltar no tempo ou delete, né? Não é uma coisa ali virtual, que a gente vê o bebê numa tela e vai apagar. É uma vida que você tem que de alguma forma matar, né? E deixa consequências, né, para a mãe. Olha aqui, falar em aborto, Raquel. Viver assim loucamente feliz esse tempo. Que legal. Né? Nos momentos que foram difíceis, era difícil, a gente ficava do lado dela, a gente chorava, lutava, quando ela melhorava a gente festejava. E isso que acho que é
foi um ensinamento mesmo que ela trouxe pra gente. Né? Gente, eu estava comentando com a Joana aqui sobre o filme que está em cartaz nos melhores cinemas, o Blood Money, que é sobre o aborto. Vamos dar uma olhadinha, só para a gente comentar um pouquinho essa questão do aborto. It felt like they were screaming at me. They were constantly insisting, you've got to kill him, you've got to abort him, you can't do this, you've got to go to the clinic, you've got to hurry up. Every week that you wait is making it worse. Go, 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 go. I was dating a young man and we got pregnant. And the first words out of his mouth to me were, "You're not having it, are you?" You can't deal with death and lies on a daily basis without being greatly affected by it. Rather than just go through a 9-month crisis pregnancy that I've gone through about 20 years of hell on earth. But we all have that moment where we realize that we are moms and we killed our children. Abortion is a skillfully marketed product sold to a very frightened person in crisis. De uma forma geral, né, como é que você vê, para a gente partir para as questões, a questão do aborto, por exemplo, sendo um caso de estupro, como é que você vê? Ou para você, você acha que a pessoa realmente não pode cessar essa vida? Como é que você encara essa assim, questão do aborto? É uma situação muito difícil, Uhum. né? Inimaginável, né? Para quem não passou por isso, né? Sim. Graças a Deus é uma coisa muito difícil de se colocar no lugar de quem está vivendo. Acho que é difícil mesmo você colocar as coisas assim definitivas em tudo, mas quando a gente vai se aprofundando, né, no assunto, que eu não era um assunto que eu pensava muito, que me preocupava muito antes de passar para essa situação com a Vitória, a gente vai vendo. É doloroso, é uma coisa absurda, mas vendo como a vida é uma coisa tão preciosa e vendo, e também assim a gente vai entendendo como que é o aborto, o que é realmente, né, que me ajudou a entender assim, não é só apertar um botão